Olá, queridos catequizandos, eu sou a catequista Rúbia. Estou aqui novamente para que nós possamos dar continuidade aos nossos encontros. Hoje iremos falar sobre o 19º encontro, a comunhão dos discípulos missionários na igreja, tá? E para que nós possamos iniciar o nosso encontro, vamos pedir que Deus venha nos abençoando, que Nossa Senhora venha nos cobrindo com o seu manto sagrado, e que o Divino Espírito Santo venha derramando suas bênçãos, graças sobre cada um de nós, sobre a família de cada um de vocês, para que nós possamos ter um bom encontro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, hoje nós falamos sobre a comunhão dos discípulos missionários na igreja. A comunhão vem da expressão comunos, que significa missão em comum. Assim, estar em comunhão é estar de acordo, é ter um coração em sintonia com os outros na missão da igreja. Na igreja, cada discípulo missionário ou cada fiel é chamado a ser santo, e a santidade, que nós falamos no encontro passado. E a santidade é o modo de vida daquele que pauta sua vida nos valores do Evangelho de Jesus, amando uns aos outros e vivendo na unidade para que o mundo creia. A missão da igreja é a transmissão da fé, ou seja, é fazer com que Jesus seja um acontecimento na vida das pessoas. É gerar nelas os mesmos sentimentos e atitudes de Jesus, para que possamos pregar a verdade do Evangelho, aproximar-se, acolher, buscar aquele irmão que se encontra nas periferias, trazê-lo e inseri-lo na comunidade, lugar do perdão e da festa, lugar da comunhão. Quando cada discípulo vive em comunhão com os outros, a igreja cresce por atração e se torna forte e capaz de levar o evangelho com vigor a mais e mais pessoas. Quando os discípulos, por fraqueza, medo e falta de confiança, esmorecem na fé, comprometem a adesão ao Evangelho. Pois, conforme afirma Jesus no capítulo 17 do Evangelho de São João, é necessário ter unidade para que o mundo creia. A comunhão é, portanto, um sinal de unidade. Aquilo que pregamos com a boca precisa ser a mesma realidade que vivemos, pois a comunhão acontece pelos gestos e palavras, pela celebração da fé e assentimento da vontade. Nem sempre conseguimos entender todos os acontecimentos que envolvem a fé. Alguns escapam de nossa capacidade intelectual. No entanto, assentir com a vontade aquilo que não entendemos é um meio de anunciar o Evangelho. E nisso também se revela a comunhão. Um dos gestos de expressão de comunhão entre os discípulos missionários da igreja é a profissão de fé, o creio, que nós rezamos cada vez que vamos à missa. Renovamos e professamos a nossa fé. Cremos todos nas mesmas verdades, celebramos os mesmos sacramentos, vivemos conforme cremos e celebramos, e rezamos para permanecer fiéis e participar da glória.
A celebração eucarística, na qual participamos da paixão, morte e ressurreição do Senhor e assumimos a missão de transformar a realidade unidos em seu corpo e sangue. É o grande sinal de comunhão entre nós, fiéis da Igreja, que formam o corpo de Cristo. No capítulo 5 do documento de Aparecida, nos números 154 a 163, a Igreja nos ensina sobre a comunhão dos discípulos. Os 12 apóstolos foram escolhidos para viver em comunhão com Jesus, para preparar e avaliar sua missão. Hoje também o encontro dos discípulos com Jesus na intimidade é indispensável. Os discípulos são chamados a viver em comunhão com a Santíssima Trindade, modelo e fonte de comunhão. Os discípulos vivem na família de Deus, isto é, na Igreja. Um dos grandes sinais do individualismo e do subjetivismo hoje é a tentação de querer ser cristão sem ir à igreja. Nós precisamos ir à igreja. Crer em Deus Trindade é acolher também o seu projeto, que é a igreja, na qual podemos viver uma experiência permanente do discipulado com os sucessores dos apóstolos e com o Papa. A igreja é a casa, a escola de comunhão, onde os discípulos escutam a palavra, se alimentam do corpo de Jesus, compartilham a mesma fé, se dedicam ao serviço missionário para a expansão do reino, para a expansão da nossa igreja. Assim que nós temos as nossas pastorais e temos muitos movimentos dentro da nossa igreja. Alguns encontros atrás eu falei para vocês, sobre as pastorais e hoje estamos aqui para mostrar que nós temos de participar da nossa igreja, porque nós somos a igreja, nós formamos a igreja. A igreja cresce não por proselitismo, isto é, promessas ilusórias e ameaças, mas cresce por atração, com a força do amor. A diversidade dos carismas, ministérios e serviços são dons do Espírito Santo para o crescimento da igreja, favorecendo a unidade na diversidade, garantindo a comunhão. Para que nós possamos entender um pouco mais dessa comunhão, essa vivência dentro da igreja, eu vou contar para vocês uma história. E essa é a historinha, as 7 lições do bambu. Depois de uma grande tempestade, o menino que estava passando férias na casa do seu avô o chamou para a varanda e falou: "Vovô, corre aqui. Me explique por que aquela árvore frondosa e imensa, que precisava de 4 homens para balançar seu tronco, se quebrou ao cair com o vento e com a chuva. Mas aquele bambu tão fraco continua de pé?" Filho, o bambu permanece em pé porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A árvore quis enfrentar o vento. O bambu nos ensina 7 lições. A primeira lição é humildade diante dos problemas, das dificuldades. Eu não me curvo diante do problema e da dificuldade, mas sim diante daquele que é a nossa paz, o Senhor Jesus. A segunda lição: o bambu cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima, ele tem para baixo, como raiz. Você precisa aprofundar a cada dia suas raízes
em Deus na oração. Terceira lição. Você já viu um pé de bambu sozinho? Apenas quando é novo. Mas antes de crescer, ele permite que nasçam outros ao seu lado. Sabe que vai precisar deles. Eles estão sempre grudados, uns nos outros, tanto que de longe parecem como uma única árvore. Às vezes tentamos arrancar um bambu lá de dentro e não conseguimos. A quarta lição que o bambu nos ensina é não criar galhos, como tem a meta no alto e vive em comunidade. O bambu não se permite criar galhos. Nós perdemos muito tempo na vida tentando proteger coisas insignificantes, às quais damos um valor inestimável. Quinta lição é que o bambu é cheio de nós e não de eus. Como ele é oco, sabe, se cresce sem nós, seria muito fraco. Os nós são os problemas e as dificuldades que superamos. Os nós são também as pessoas que nos ajudam, aqueles que estão próximos e acabam sendo força nos momentos difíceis. Não devemos pedir a Deus que nos afaste dos problemas e dos sofrimentos. Eles são nossos melhores professores e se soubermos aprender com eles. A sexta lição é que o bambu é oco, vazio de si mesmo. Enquanto não nos esvaziamos de tudo aquilo que nos preenche, que rouba nosso tempo, que tira nossa paz, não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para nos enchermos do Espírito Santo. Por fim, a sétima lição que o bambu nos dá é que ele só cresce para o alto. Ele busca as coisas do alto. Então, para que nós possamos tirar deste nosso encontro, que nós possamos nos enchermos do Espírito Santo e que nós olhemos sempre para o alto para buscarmos as coisas do alto. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos tirar no nosso encontro online. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima. Sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.